Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que tem perdão? Vimos na aula passada que pecar contra Deus, pecar contra Jesus, porque eles são tem perdão, existe perdão. E pecar contra o Espírito Santo? Será que eu e você já pecamos contra o Espírito Santo? Será que nós temos pecado contra o Espírito Santo? Será que alguma vez você já pecou contra o Espírito Santo? Será que você pensa sobre isso? Será que a sua caminhada cristã, a sua vida, tudo que você está fazendo, tudo que você está falando, quando você abre a sua boca para se levantar como aquele que vai julgar algo na obra de Deus, uma ação, mover que está acontecendo em um culto, o que você pensa? Será que foi dado a mim esse direito e a você também o direito da gente julgar algumas coisas e falar que isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do Espírito Santo? Será que foi dado esse direito a mim e a você? Lógico que o Espírito Santo, ele testifica todas as coisas, isso não é uma verdade, mas eu penso algo, que se eu tenho dificuldade em entender sobre os planos de Deus para a minha vida, será que eu tenho capacidade para falar sobre uma agir que está acontecendo na vida de alguém, ou mesmo dentro de uma igreja, uma ação que está acontecendo? Será que eu tenho essa capacidade de falar que é ou não é o Espírito Santo? Eu penso sobre os resultados que isso pode nos levar. Então aí entendemos, foi obra do Espírito, não foi obra do Espírito, foi obra da carne. Foi obra do Espírito, foi obra demoníaca, mas só com os resultados. Nós não podemos avaliar quando o Espírito Santo está trabalhando, quando está acontecendo algo. Eu não posso dizer que não é o Espírito Santo, que é demônio, porque alguns fizeram isso na palavra. O Senhor nos mostra na sua palavra, e eles pecaram contra Deus, eles pecaram contra o Espírito Santo. A aula de hoje está baseada em Mateus capítulo 12, versículo 31, versículo 32 também, que diz: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então é algo muito sério, temos que avaliar a nossa caminhada, a nossa conduta, a nossa maneira de agir, o que estamos falando. Versículo 32 diz o seguinte: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Não existe, a pessoa já sai daqui já literalmente condenada. Então, a primeira coisa importante é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos entender aqui de uma forma muito simples. Não precisa ser algo profundo para que então eu não venha blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu preciso entender, eu sei. Tem algo que me fala sobre isso? Tem. Então, muito mais do que ficar cavando coisas profundas, é obedecer aquilo que a palavra nos ensina. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus, e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita completamente, nunca chegando ao arrependimento. Então, automaticamente, ao blasfemar, eu vou me afastar, e ele também. Então, se há um afastamento, lógico que não há arrependimento. Por isso que nós vemos pessoas que elas cometem coisas, atrocidades, e elas não se arrependem. Às vezes são entrevistadas, às vezes vai alguém até essa pessoa perguntando se ela se arrepende, ela diz que não. Então, isso nós vemos já um coração duro. Não, porque todo coração duro, ele pode ser amolecido, ele pode ser quebrantado, mas existe uma decisão, literalmente, por uma natureza pecaminosa, e muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, tanto fora como dentro das igrejas. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita completamente, nunca chegando ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Em Marcos capítulo 3, versículo 26 em diante, Jesus diz o seguinte: e se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. No versículo 28 diz: e eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Versículo 30, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Em algum momento, dentro de uma igreja, seja ela qual for, você olhou uma ação, alguém sendo usado pelo Espírito Santo, alguém tendo um movimento do céu dentro da igreja, e você olhou e disse assim: ah, sei não, hein? Isso para mim, isso aí está mais com cara de demônio do que de Espírito de Deus. Você alguma vez julgou dessa forma uma ação? Eu não estou dizendo que você já pecou contra o Espírito Santo e não tem perdão sobre a sua vida. Não, não é sobre isso. Eu quero trazer à memória aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, sem avaliar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Homens que conheciam a Torá, que conheciam as leis de Deus, falavam que Jesus estava operando através de demônios. E o que Jesus estava fazendo? Realizando milagres, dando vista aos cegos, curando, libertando, multiplicando os pães, transformando água em vinho. E eles diziam que tudo essa operação era através de demônios. Então Jesus vem e alerta: olha, tome cuidado, porque eu estou agindo através do Espírito. O Espírito Santo falava através de Jesus, o Espírito Santo se movia através de Jesus. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo, foi levado até o deserto, ficou 40 dias e 40 noites ali, sendo preparado, moldado pelo Espírito, para começar o seu ministério, para operar milagres, prodígios e maravilhas. Devemos tomar muito cuidado. 2, a Bíblia não diz exatamente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não deixa exatamente claro, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus lhe explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. O reino do inferno não é dividido. O reino do céu, nele não tem divisão. O reino do inferno não tem divisão, mas infelizmente no nosso meio existe uma divisão imensa. E eu não falo só com relação a uma igreja local, ela está dividida, mas o povo de Deus que está espalhado sobre a terra, infelizmente são divididos, cada um levantando a sua bandeira, cada um querendo ser melhor, a visão do seu ministério, porque nós conhecemos melhor do que fulano, beltrano, nós detemos a verdade, e aí as pessoas vão sendo envolvidas nessa confusão toda. Devemos tomar cuidado com relação a isso, porque o reino das trevas não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados, só dois senhores. Quem não está com ele, está contra ele. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, o Senhor diz o seguinte: aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Como é que está a sua atitude? Como é que você tem se comportado? Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra, falar mal, falar que aquele agir não é do Espírito, nós devemos nos calar. Se a gente está olhando alguma coisa e a gente talvez venha duvidar com aquilo que está acontecendo,
dentro de uma igreja através de alguém, eu não tenho discernimento, eu não tenho entendimento, eu não tenho esse dom, então o que eu preciso fazer? Senhor, toma minha mente, não quero pecar contra o Senhor e nem muito menos contra o teu Espírito, não quero me levantar contra algo ou alguém que eu não tenho propriedade de falar sobre isso. Não é porque alguém te ensinou, sei lá, em uma rede social, em alguma palestra, que aí você vai saindo por aí dizendo o que é e o que não é, dizendo o que é demônio e o que é Espírito de Deus, através dos frutos. Quais eram os frutos do trabalho de Jesus? A manifestação daquilo que ele estava realizando. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Depois ele disse que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus, ou rejeitar Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, que fique bem claro isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 32, explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra ele, é se levantar contra a obra do Espírito. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente. Eu não aceito. Em algum momento Deus usou alguém, ou tem usado alguém para falar com você, para trazer algo para a sua vida, seja de conserto ou em alguma direção da sua vida, e você tem rejeitado isso. Existem pessoas que estão tentando te ajudar a se levantar naquilo que você caiu, naquilo que você tropeçou, naquilo que você não deveria ter feito, mas fez, mas aí o Senhor te perdoou, e tem alguém aí tentando fazer com que você se levante e volte a ser quem você era. Não, melhor ainda do que você era, fluindo mais ainda na presença do Senhor, tendo mais autoridade. Existe alguém, existe uma igreja, existe um pastor, um discipulador, um líder, existe um irmão tentando fazer você entender sobre a obra do Espírito na sua vida e também aquilo que ele deseja fazer na sua vida. Mas o que você tem pensado e falado com relação a isso? Você tem desprezado todo o investimento que o próprio Espírito Santo tem feito na sua vida? Tudo aquilo que ele tem falado, os projetos que ele tem te apresentado, você tem se levantado e tem se colocado contra tudo isso? Falar contra significa se opor, rejeitando, não quero, não vou, não faço agora, é o que eu penso, é o que eu... Você tem esse direito? Lógico que tem. Agora você só não pode reclamar da consequência de tudo isso. Contra toda a evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus. Nós falamos muito dos fariseus, muito das pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E nós que estamos dentro de uma igreja? E nós que um dia tínhamos um chamado? E as pessoas que estão trabalhando na igreja, mas se opõem contra a vontade de Deus, a obra do Espírito Santo? Mas Jesus, ele disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E em terceiro lugar, a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. Então, quando eu rejeito a obra do Espírito Santo, se eu não tomar cuidado, eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. Então, em mim não haverá arrependimento. E é por isso que o trabalho do Espírito Santo é nos lembrar o tempo todo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós estamos tropeçando, que nós não estamos de acordo. Sempre fazer com que devemos voltar àquilo que um dia nós deveríamos... para aquilo que um dia nós não deveríamos ter saído, ter aberto mão da vontade de Deus. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Em João capítulo 16, versículo 6, diz o seguinte:
Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, deste século, já está condenado. Então, esse é o papel do Espírito. A igreja foi entregue em suas mãos. Eu e você fomos colocados nos cuidados do Espírito Santo. Olha que privilégio. Não rejeite, não despreze, não anule, não se oponha contra a obra do Espírito, que é boa, que é agradável, ela é perfeita. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: arrependam-se. Pedro se levanta e diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. No versículo 20 diz o seguinte: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeita o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfêmia, porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do seu pecado. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso, não sente arrependimento, porque rejeitou completamente o arrependimento que é ele. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas ainda há esperança. Existe algo que o Espírito Santo ainda está trabalhando na minha e na sua vida para que isso não aconteça. Você ama o Senhor, ama a Jesus Cristo e busca constantemente colocar a sua vida diante de Deus, pedindo perdão, então tenha certeza que você está no caminho certo e que você está analisando a sua vida segundo o seu relacionamento com o Senhor. Sempre peça para que o Senhor veja se há algum caminho mau no seu coração, algum desejo fora da vontade dEle, fora da palavra dEle. Que lógico, claro que há. O nosso coração é corrompido, o tempo todo o diabo vem tentando nos desviar daquilo que é a verdade. Por isso precisamos do sangue de Jesus, por isso precisamos do arrependimento, por isso precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E quando alguém usado pelo Espírito Santo nos chamar e dizer assim: olha, tome cuidado com essa ação, olha, tome cuidado com essa sua atitude, olha, toma cuidado com essas palavras, glorifique a Deus, porque o próprio Espírito Santo está cuidando de você através dessas pequenas repreensões, desses pequenos alinhamentos, ajustando a sua vida, fazendo com que você melhore cada vez mais e cresça em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Foi muito bom estar com você no dia de hoje, espero que você tenha aprendido um pouco mais com relação a este assunto e não blasfeme jamais contra o Espírito de Deus, e eu te aguardo na próxima aula em nome de Jesus.